Boa noite a todos. Vamos então, neste culto, rememorar alguma coisa sobre a questão das ressurreições. E queria dizer que o livro, lá no passado, né, o livro da lei, ele era lido todo ano para eles não esquecerem, né? E aqui nós estudamos a palavra de Deus e vamos então mencionar essa questão das ressurreições, que são bem conhecidas entre nós, né? Mas vamos então ao estudo. Queria, primeiramente, antes das ressurreições maiores, né, citar a questão de Moisés. Moisés foi o homem, então, escolhido por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés, por alguma coisa que ele fez, né, que nós sabemos que foi desobedeceu a ordem divina. E Moisés era para ter entrado na terra de Canaã e não pôde por causa de um pecado cometido. Então, Moisés não foi permitido entrar lá e Deus agora disse: você vai ter que passar, vamos dizer, a sua gestão, o seu trabalho, e você vai morrer. E aí nós temos um pouco do acontecimento aqui em Deuteronômio 34, na Bíblia, aonde fala então que Deus deu essa ordem para ele, e aqui então nós vamos ler um pouco antes, conta toda a história e diz que por último então ele faz o último sermão e sobe o monte então para ali declinar a vida dele, né? Então aqui no 34:1 diz: então subiu Moisés da campina de Moabe ao monte Nebo, o cume do Pisma, que está de fronte a Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá até o mar oriental, e o Neguebe, a campina, e o vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei e te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para ali. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte a Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então vemos aqui que Moisés, Deus deu essa ordem e agora vemos ali, mostra toda a terra que ele ia dar por herança e disse para ele: agora você descansa. E o importante é que a gente continua lendo aqui, diz que Moisés, ele não fracassou as vistas, irmão, e não perdeu o vigor, estava pronto para qualquer coisa. Mas o que percebemos que é devido àquele pecado, ele teve que então ali render a vida. Moisés então morreu, e como nós sabemos, o Novo Testamento, em Judas, ele fala então, Judas 1, no verso 9, ele fala então que o Senhor então veio para buscá-lo depois, né? E quando o Senhor veio para buscá-lo, está ali Satanás. E diz que Deus então não procurou contenda com ele, né? Única coisa, diz assim, né? 9, 1:9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário,
disse: o Senhor te repreenda. Então, como nós vemos, ele morreu, mas agora então o Senhor veio buscá-lo. Será que ele veio buscar ele e levar Moisés morto? Nós sabemos que não, né? Ele veio e ressuscitou. Mas entre os homens, o povo talvez não chegou a essa compreensão de ressurreição, né? Porque tinha muitas pessoas no passado que não criam em ressurreição. Então, nós sabemos que assim aconteceu hoje, né? Mas esses do passado não chegaram talvez a essa compreensão, né? E por causa desses acontecimentos, então diz que a morte, o texto diz então que ela reinou sobre os homens ou sobre o povo esse pensamento até Moisés, porque ninguém havia ressuscitado ainda, né? E depois ainda ficou essas dúvidas, podemos dizer assim, mas mais para frente então vem Jesus, nasce como criança, né? Mateus 28, ele fala então da morte de Jesus também e mostra também a ressurreição de Jesus, né? Essa daqui ficou um tanto mais difícil de descrer dela, porque foi naqueles dias, então, de Jesus, ali, quando a sua igreja estava ainda agindo, né? E fala aqui, então, que Jesus foi, como conhecemos a história, foi levado, foi crucificado, foi morto, né? E conhecemos toda a história que ali, então, diz que foi levado também para a sepultura escoltas de soldado para tomar conta daquele corpo, daquela pessoa, devido já ouvirem alguma coisa que ele diz que ele derrubaria o templo, derrubaria, e em 3 dias ele reconstruiria de novo. E eles chegaram à conclusão, então, de que poderia ser algo dessa maneira, né? E ele, como nós conhecemos, foi morto, crucificado na sexta-feira e passou o sábado, e no primeiro dia da semana, as mulheres foram até o sepulcro. Chegando no sepulcro, já não encontraram mais o corpo. Só que tinha aqueles soldados tudo tomando conta. No caminho, falaram até para alguém que ele tinha ressuscitado. Algumas pessoas ficaram sabendo por intermédio deles mesmo. Depois, chegando aos dirigentes, aos mestres da igreja, então foram comprados para dizer que eles dormiram e que os discípulos roubaram o corpo. E isto aconteceu, então, e agora, então, desapareceu esse corpo e praticamente parece que tinha ficado até um tanto de prova, né, que tinha desaparecido, mas depois nós sabemos, ele ressuscita, Maria Madalena vai até o sepulcro e já encontra com ele ali, né, e ela então já avisa que ele tinha ressuscitado. E o mais importante também, irmãos, é que quando Jesus ressuscita, Mateus também fala que ressuscitou também pessoas com ele. Não foi só ele que ressuscitou. Diz que pessoas, então, boas, salvas, pessoas de todas as épocas, eles também ressurgiram ali. Em Mateus 27, conta isso, né? Diz aqui,
27, 51 em diante. Eis que viu o santuário e se rasgou em duas partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos santos que dormia ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, podemos pensar o seguinte: a ressurreição de Moisés parece que ainda ficou um tanto assim, vamos dizer, meio isolada, né? Só que aqui agora ficou mais claro a ressurreição de Jesus e a ressurreição também dessas pessoas que viveram em todas as épocas e que assim, então, o Senhor, quando sobe assunto ao céu, leva eles já como primícias. Então, nós vemos aqui mostrando ressurreições que já vem acontecendo, né? E depois nós encontramos também a ressurreição de Daniel 12, 2. Essa ressurreição fala que é uma ressurreição chamada de ressurreição especial. Nessa ressurreição, ressuscita duas classes. E é chamada, então, de ressurreição especial por isso. Porque nós vamos ver que as outras ressurreições não ressuscitam duas classes. E nesta ressurreição, ressuscita duas classes, né? Aqui em Daniel 12, ele diz assim: muitos, 12, 2, né? Dos que dormem no pó da terra, ressuscitam uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, vemos aqui a ressurreição de duas classes, né? Um para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Em cumprimento com este versículo, o testemunho também confirma que, na verdade, isso aconteceu, né? Nós podemos ler um texto que também nos ajuda a compreender isto, né? Diz assim, esse se encontra no Primeiros Escritos 285 e também no Meditação Matinal 77, 279. Mas foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo, estando os ímpios a fazer zombarias ao redor deles. Subitamente aparece o sol resplandecendo em sua força e a lua ficou imóvel. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus semelhante a muitas águas, abalando o céu e a terra. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram do leito de pó, glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Então, vemos aqui uma confirmação, né, que foi essas pessoas ressuscitadas também, aqueles que observaram a palavra de Deus, né, que guardaram os seus mandamentos. Então, estes foi dado a eles ressuscitar, então, nessa posição, levantar do pó, glorificados, né? Sabemos que ainda não imortais, mas eles ressuscitam glorificados. E depois nós encontramos também um texto no Grande Conflito, 635, que diz assim: os mesmos que o transpassaram
E zombaram e escarneceram da agonia de Cristo. E os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, nesta mesma ressurreição, ressuscita duas classes, né? Esta que nós vemos falando que são aqueles que obedeceram de acordo com a vontade de Deus, fizeram de acordo com a vontade de Deus, e aqui uma outra classe que diz que foram aquelas pessoas que zombaram, escarneceram, né? E esses também diz que ressuscitam para ver a glória conferida a Jesus. Nós sabemos que quando ele subiu ao céu, foi dito, né? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de vir assim como descer, assim como estão vendo subir, né? Então, eles teriam que estar ali agora ressuscitados para ver então a glória conferida quando Cristo voltasse, então, né? Nós sabemos que essa ressurreição ela se dá pouco antes da volta de Jesus. Esta ressurreição, como sabemos, duas classes. Ela não entra nem na ordem numérica, vamos dizer assim, sendo a primeira ou a segunda. Ela é uma especial, né? Porque é duas classes. E agora nós vamos ver, então, que também existe uma outra ressurreição, que é chamada, então, a primeira ressurreição, né? Aqui no Meditação 289, fala então alguma coisa, diz assim, que quando foi orar ver, diz assim, todo o céu estará vazio por essa ocasião, né? Vazio de anjos e tudo. Diz, enquanto os expectantes santos estão aguardando e com os olhos postos no céu, como os varões galileus, quando ele ascendeu do Monte das Oliveiras, então somente os santos, os que são santos, os que guardam inteiramente o manso modelo, exclamarão com transportes de júbilo e, ao contemplá-lo, eis que este é o nosso Deus, quem esperávamos, e ele nos salvará. E serão mudados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta que desperta os santos que dormem e são chamados das suas câmaras de pó, vestido de gloriosa imortalidade, exclamando: vitória, vitória sobre a morte e a sepultura. Então, vemos aqui também, por ocasião da vinda de Cristo, quando diz então: o céu estará vazio, Cristo vindo então, e agora, como nós sabemos, ele vai dar ordem que seja ressuscitado então os santos que morreram desde Abel, desde o primeiro morto. E eles saem agora do pó, revestido agora de imortalidade. Então, esta aqui é a ressurreição, como nós sabemos, a primeira, né? E neste momento diz aqui que nenhuma linguagem humana pode descrever as cenas da segunda vinda do Filho do Homem nas luzes do céu. Ele virá com a sua glória, com a glória do Pai e dos santos anjos. Ele virá trajando uma veste de luz, por ele usada desde os dias da eternidade. Muito importante também o texto aqui falando que Cristo, Jesus, ele vem então com uma veste de glória, uma veste de luz, que é usada por ele desde a eternidade. Muito importante notarmos isso, né? E diz assim: acompanhá-lo-ão
ele usada acompanha-lo-ão os anjos, miriades e miriades escoltarão. Ouvir-se-á o som de trombeta, o chamado da sepultura dos santos adormecidos, a voz de Cristo penetra o túmulo e os ouvidos dos mortos, e todos os que estão na sepultura sairão. Então, vemos aqui essa chamada, então, a primeira ressurreição. Por ordem agora de Jesus, de Cristo, né? Aquele que vive desde a eternidade, né? Dos dias da eternidade. Então, diz que ele chama os santos e diz que esse chamado faz o quê? Ele penetra no túmulo, no ouvido, e eles, então, são ressuscitados, né? Essa, então, é chamada a grande multidão, como nós conhecemos, e morreu desde Abel. Esta é, então, a segunda, ou seja, a primeira ressurreição. E agora vamos, então, a um outro texto, na página 344, Meditação Matinais ainda, né? E vai nos falar, então, da última ressurreição, que seria a segunda, né? Essa, então, entra na ordem numérica, né? E diz assim: ao final dos 1000 anos, Cristo voltará novamente à Terra, acompanhado pelo exército de remidos e seguido por um cortejo de anjos. Descendo com grande majestade, ordena aos ímpios mortos que ressuscitem para receber a sua condenação. Surgem estes como um grande exército inumerável, como a areia do mar. Que contraste com aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição. Os justos estavam revestidos de imortalidade e de juventude e beleza. Diz aqui, os ímpios trazem o traço da doença e da morte. Então, vemos aí a importância, então, daqueles que fizeram segundo a vontade de Cristo, obedeceram o seu mandado, e agora, então, na ressurreição, olha só a diferença. Ainda, vamos dizer assim, dizendo que os santos ressuscitam para uma vida eterna. E a maneira que ressuscita, então, vemos aqui, importante. Com o rosto, com a pele, com o seu ser jovem. Né? E diz aqui a diferença dos ímpios, que eles trazem os traços da doença, da morte, daquilo que o acompanhava. Então, vemos que essa é a segunda ressurreição. Né? E diz ainda, todos os olhares daquela vasta multidão se voltam para contemplar a glória do Filho de Deus. A uma voz, a hoste dos ímpios exclama, bendito é o que vem em nome do Senhor. Não é o amor para com Jesus que inspira esta declaração. É a força da verdade que faz brotar involuntariamente essas palavras em seus lábios. Os ímpios saem da sepultura tais quais baixaram, com a mesma inimizade contra Cristo e com o mesmo espírito de rebelião. Não terão um novo tempo de graça no qual remediar os defeitos da vida passada. Para nada aproveitaria isso. Uma vida inteira de pecado que lhe abrandou o coração. Um segundo tempo de graça, se lhe fosse concedido, seria ocupado como foi o primeiro, em se esquivarem aos preceitos de Deus e contra ele incitarem rebelião. Então, vemos aqui que nesta última ressurreição, depois do milênio, né? Eles agora veem que
É justo Deus em ter feito aquilo. Eles ressuscitam de que maneira? Da mesma maneira que foram. E com o mesmo ódio. E vemos o texto dizendo que se fosse dado uma segunda chance, como seria essa segunda chance? A mesma coisa que a primeira vez. Não se recuperariam. Então, como nós conhecemos ao Cristo ter feito o seu trabalho, ter passado os casos de todo, tudo está perfeito. E nós que temos todo esse conhecimento, irmãos, que possamos fazer o que fizeram os santos do passado e agora aqueles que vão fazer parte dos 144 mil estarão vivos também. E possamos nós, se acontecer de morrermos, ressuscitarmos a ressurreição especial. E se vivermos, que possamos ser transladados e encontrar o Senhor nos ares. É o meu desejo para mim e todos vós. Amém.